Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 11 aqui no canal. Hoje nós falaremos sobre suicídio na nossa sociedade contemporânea. Lembrando, galerinha, que essa é a nossa penúltima aula dessa série, então chamada de Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Galerinha, lembrando que essa e todas as nossas outras aulas estarão na playlist que tem o mesmo nome do curso aqui no canal. Então já entra lá para não perder nada e conseguir conferir desde o início. E claro, essas aulas, elas fazem parte aí do meu estágio obrigatório para minha licenciatura em Sociologia, através do Centro Universitário Internacional Uninter. O meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz. O meu RU da Uninter é o 2478514 e eu sou do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Pessoal, como em todas as nossas outras aulas, a aula de hoje também está dividida em tópicos principais. Acompanhem comigo. Tópico 1. Considerações de Durkheim sobre o suicídio. Tópico 2. O suicídio na contemporaneidade. Tópico 3. Zygmunt Bauman sobre a contemporaneidade. Tópico 4. Estatísticas sobre o suicídio. E para fechar, o tópico 5, que é o que a sociedade faz para melhorar. A gente vai começar então. Vai pausando o vídeo se precisar ou acelerando também, conforme ficar melhor para ti. Deixa o café aí do ladinho também e vamos lá. Galerinha, retomando um pouquinho então sobre o andamento do nosso curso, que é então sobre análise social do suicídio com base na visão do Emil Durkheim, nós vimos até aqui que esse estudo sobre o suicídio enquanto fato social realizado pelo Durkheim, na realidade foi feito porque ele queria comprovar que a sociologia poderia ter um método próprio de estudo e de análise, conforme proposto por ele no livro As Regras do Método Sociológico. Com a obra O Suicídio, o Durkheim ele colocou em prova a teoria dele e ele conseguiu então realizar a análise do suicídio enquanto fato social, comprovando que ele era exterior ao indivíduo geral e coercitivo também. Na obra O Suicídio, o Durkheim analisou os casos de suicídio de diversos países da Europa, sempre ele segundo as causas sociais para o suicídio. Então ele fez uma divisão entre 4 tipos sociais de suicídio, sendo eles o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio fatalista. Depois disso, a gente acabou vendo as críticas que o Durkheim recebeu nas obras dele, e aí nós começamos a ver alguns aspectos mais contemporâneos, como o suicídio relacionado com o bullying nas escolas, o suicídio que acontece nas minorias também. E aí, gente, na aula passada, a gente viu as relações entre o trabalho e o suicídio. E a gente viu que muitas vezes o assédio moral que acontece no trabalho pode sim resultar no suicídio, ao contrário do que previa o próprio Durkheim, já que ele enxergava o ambiente de trabalho como uma instituição que causaria a união, a coesão entre as pessoas. E sendo assim, galera, hoje nós vamos ver o suicídio, então, na nossa contemporaneidade e as complicações dele, então, nessa nossa sociedade atual. Galerinha, primeiramente eu quero falar com você sobre as considerações do Emil Durkheim sobre o suicídio, tentando realizar, então, esse vínculo aí com a nossa contemporaneidade. Vejam só, segundo o próprio Durkheim, o suicídio é todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, que é executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Ou seja, galerinha, o suicídio na visão do Durkheim, ele sempre é aí cometido de forma consciente pela pessoa. Ela sabe que iria se matar com o ato que ela estava realizando.
E nesse sentido, pessoal, a gente precisa levar em consideração tanto as questões sociais quanto as questões psicológicas que acabam sendo aí próprias da subjetividade de cada pessoa. E sim, galera, a sociedade, ela influencia demais aí nessa ideação suicida, pegando muito também desses aspectos das relações interpessoais, do mercado de trabalho, conforme o que a gente viu lá na nossa aula passada também, dessa competitividade mesmo que sendo aí visto como um ato individual, o suicida ele acaba mandando essa mensagem de que tudo isso que ele estava vivendo pesou tanto para ele que ele já não aguentava mais. E claro que a partir daí, isso também acaba refletindo em nós enquanto sociedade, porque o suicida, ele não conseguiu tolerar mais a sociedade também. E essa solidão que a gente vive, mesmo estando aí em sociedade, contribui para que o suicídio aumente cada vez mais. Na realidade, segundo aí o próprio Emil Durkheim, o suicídio acaba sendo uma expressão individual de um fenômeno que é coletivo, que é sustentado por vários fatores que são sociais. Aí, gente, atualmente nós vivemos em uma sociedade que nada mais é consertado, mas sim trocado. Como, por exemplo, o que a gente acaba aí fazendo com os nossos eletrônicos. Quando algo estraga ou algo já não funciona tão bem para as nossas necessidades atuais, a gente só troca, a gente substitui por um melhor, mais novo, mais moderno. A mesma coisa a gente acaba fazendo com as pessoas, que são valorizadas segundo as suas posses, segundo as relações sociais. E elas são facilmente trocadas, esquecidas quando não tem mais a mesma utilidade no meio social, vistas aí meramente como objetos, como coisas também. E já pegando um gancho no que a gente está falando, segundo Durkheim, o tipo de solidariedade que liga os indivíduos em uma sociedade, na nossa sociedade moderna, é a solidariedade orgânica, que une as pessoas através das diferenças que elas têm, na verdade, porque elas se tornam interdependentes nessa relação aí com as outras pessoas. E isso porque esse tipo de solidariedade, na realidade, deriva da divisão do trabalho. E até mesmo por causa disso, o nível aí de individuação, ou seja, do quanto a pessoa busca ser individualista, é bastante grande. E aí, gente, uma outra coisa que o Durkheim fala muito é sobre esse estado de anomia social, que é o estado de desregramento social e de extrema individuação, que fazem aí com que os índices de suicídio, principalmente do tipo social de suicídio anômico, acabem aumentando cada vez mais e mais. Até o Durkheim, ele comenta que esse é o tipo de suicídio das sociedades modernas, na verdade. E aí, segundo ele, contra isso, as corporações modernas poderiam regular as funções sociais e econômicas e tirar a sociedade desse estado de desorganização que ela se encontrava. Só que, gente, ao que tudo indica, essa solução aí proposta pelo Durkheim não tem funcionado. Até porque cada vez mais a gente nota esse individualismo extremo e até mesmo momentos onde a própria corporação acabou sendo um dos motivos para o suicídio. E sendo assim, pessoal, a gente acaba tendo uma espécie de normatização do que deveria ser, conforme as palavras lá do Durkheim, um fato social patológico. A gente tem um número gigantesco atualmente de pessoas com depressão, com ansiedade, pânico, ao mesmo tempo que a gente também enxerga crescer em cada vez mais o número e também a dependência aí a medicamentos para essas doenças, como os antidepressivos principalmente. A gente tem uma indústria em volta disso atualmente. E esse estado de desregramento social, de vulnerabilidade, de individualismo, acaba sim aumentando o comportamento suicida. Talvez, na realidade, uma das grandes noções aí que o Durkheim acabou nos deixando, através da teoria sociológica dele, é que a gente precisa analisar as taxas sociais de suicídio não somente de uma forma separada, mas também de forma estatística e sociológica, para a gente conseguir entender as causas para os suicídios e para esse aumento aí deles na nossa sociedade.
A gente tem aí, através do Durkheim, essa questão da associação mesmo entre o suicídio e a integração da pessoa na sociedade, fazendo com que pensar no suicídio e procurar as causas dele na realidade seja pensar em como melhorar a própria sociedade, para que essas pessoas consigam de fato estarem melhor integradas nela. Porque a gente já notou então que se a sociedade acaba falhando e cooperando aí para a produção de um excesso de individualismo, ou então tendo um ritmo aí de desregramento social, o indivíduo pode sim ter essa ideação suicida cada vez mais aumentada. E agora, galera, especificamente aí sobre a nossa contemporaneidade, a gente tem aí dados da OMS que nos relatam que o suicídio é uma das principais causas de morte entre adolescentes e adultos, principalmente jovens em vários países. E na grande maioria das vezes, o suicídio acaba sendo resultado de um sofrimento psíquico insuportável, extremo, onde a morte acaba sendo vista como uma única solução. Em algumas vezes, o suicídio também é resultado de uma imagem distorcida de si mesmo, onde o indivíduo acaba agindo com agressividade com ele mesmo, dificultando um possível pedido de ajuda também. Isso pode acontecer, por exemplo, em situações onde existe algum tipo de trauma, como alguma humilhação, que acaba aumentando essa percepção de si mesmo como alguém sem valor, despertando então essas autoagressões, mutilações e tentativas de suicídio. A nossa sociedade contemporânea é conhecida mesmo por essa característica de ser mais individualista e extremamente consumista, sendo conhecida também por sociedade do consumo. E aí, seguindo essa lógica, as pessoas elas são tratadas como objetos, matando aí a solidariedade tão falada antes pelo Durkheim, acabando principalmente com essa troca de simpatia, de valores e compaixão pelo próximo. O nosso mundo contemporâneo, gente, é centrado na competição, na exigência por eficiência. As pessoas não têm espaço para lidar com o sofrimento, com o empobrecimento, com a falta de pertencimento a grupos sociais. Até uma outra fala que bate aí bastante com a nossa contemporaneidade é o que o Freud acabou dizendo na obra Mal-Estar na Civilização, que diz que atualmente cada um tem que descobrir a sua forma particular de ser feliz nessa sociedade. Atualmente, os valores de solidariedade, eles são substituídos pela competição. O não reconhecimento do outro é visto como normal e por isso fica cada vez mais difícil a identificação com os seus pares aí. A sociedade de consumo, ela estimula os trabalhadores a consumir mais e produzir mais, no ciclo vicioso realmente a esses valores aí de produtividade, porque eles estão assim acima do valor da própria vida. E onde as pessoas acabam se entupindo aí de atividades e ficam com pouco espaço para se encontrarem, para conviverem. E nessa lógica de desempenho, a gente encontra pouco espaço aí para trocas afetivas que aliviem esse caos aí gerado pela sociedade. Se a gente for ver no âmbito do ambiente de trabalho de maneira geral, a gente já consegue notar toda essa desestruturação de ajuda mútua, da solidariedade, e com isso nós acabamos não querendo mais esse viver junto, essa coletividade que era normal em outras épocas. E a organização do trabalho tem um grande impacto na saúde mental dos trabalhadores. O suicídio, ele acaba nesse sentido sendo uma consequência do não reconhecimento daquilo que a pessoa ofereceu, do não mérito da pessoa pelas atividades desenvolvidas. Essas tensões psicológicas geradas dentro do ambiente de trabalho acabam inevitavelmente atingindo as questões pessoais do indivíduo. O reconhecimento, gente, é como uma espécie de retribuição simbólica para esse trabalhador. É como uma resposta ao que ele acaba oferecendo para a sociedade, além da corporação para a qual ele trabalha. E, gente, é isso que impacta a identidade dessa pessoa e traz esse senso de pertencimento ou não pertencimento ao grupo social. E aí, é claro, pessoal,
Quando esse reconhecimento de alguma forma é negado, a pessoa tem uma quebra na identidade, na aceitação de si mesmo. Um outro aspecto aí das organizações é a questão das avaliações individuais nos desempenhos de cada um, que muitas vezes acaba por estimular a rivalidade, trocando o sentimento de coesão social pelo sentimento de constrangimento e pela vigilância do comportamento dos colegas. E sim, nas grandes corporações, muitas vezes isso acaba aumentando as rupturas e o controle. A dissimulação acaba se tornando uma regra dentro desse contexto. E dentro disso, a gente também começa a ter o assédio moral nas corporações. Um outro ponto interessante e que chama a nossa atenção é o fato de existirem muitos aspectos subjetivos dentro da questão do suicídio relacionados também com a nossa contemporaneidade. Começando pela nossa grande ênfase aí ao materialismo, que acaba cooperando para cada vez mais que as pessoas sejam corrompidas e o ter acabe valendo muito mais do que o ser, e isso acabe destruindo aí os ideais de grandes propósitos de vida e trazendo desgosto pela vida mesmo, onde a pessoa ela já não encontra mais um sentido naquilo que ela faz, ela já não enxerga mais razões para viver e acaba adquirindo então essa propensão ao suicídio. A gente tem atualmente essa necessidade pelo sucesso, que acaba sendo vendida pra gente como algo necessário para viver. A gente sempre precisa estar no topo, sempre ganhando, sempre conquistando mais e mais para alcançar a tal da felicidade. Mas quando a gente chega no topo, a gente tem ainda mais topo para andar. E parece que isso nunca chega no fim. Aos poucos, esse ritmo da vida vai se transformando em uma crise existencial, justamente por causa dessa pressão desenfreada aí de que devemos conquistar o mundo. E somado a isso, gente, nós temos muitas vezes um grande desamparo social, perdendo aí o propósito de vida e desencadeando as tentativas de suicídio ou as autoagressões. E, gente, a tentativa prévia de suicídio é um fator, sim, de risco para novas tentativas, na verdade. Porque 8 em cada 10 pessoas que cometeram o suicídio já realizaram alguma outra tentativa ao longo da vida. Sendo que, conforme a gente já viu aí em outras aulas, os jovens, eles são, sim, mais propensos a cometerem o ato. E se estima aí que os jovens tenham essa maior propensão justamente porque nessa idade a gente sofre mais mudanças físicas e mentais. É uma época de mudanças no indivíduo. E, gente, nessa sociedade desregrada que já não tem os mesmos laços de coesão social de antigamente, também é possível notar que os indivíduos estão mais sujeitos aos dilemas colocados aí pela contemporaneidade, quando a gente fala aí de relações interpessoais, e a própria dinâmica social acaba valorizando essa instabilidade, valorizando a individualidade acima de tudo, e por um lado enfraquecendo a consciência coletiva. Existem dados da OMS que mostram que nos últimos 45 anos, galera, a mortalidade por suicídio aumentou cerca de 60%, e 79% deles acontecem em países de baixa e média renda, chamando sempre a atenção essa faixa etária aí entre 15 e 29 anos. E dessa forma, pessoal, a gente nota que esse índice elevado de suicídios está bastante relacionado com fatores sociais, abordando aí as questões de gênero, de sexualidade, preconceitos étnicos, raciais e estigmas aí sempre associados a uma tentativa de se encaixar em um padrão pré-determinado, uma espécie de modelo perfeito para o meio social que na realidade é distante do real, pessoal. Galera, um outro sociólogo, dessa vez contemporâneo, que falou muito aí sobre a nossa época atual e nosso modo de vida atual é o Zygmunt Bauman, galera. Ele é polonês, ele foi muito famoso aí entre as perspectivas mais atuais da sociologia. Eu particularmente gosto muito mesmo dele. A gente teria muita coisa legal aí para falar sobre ele, mas eu quero que a gente se atente a esse aspecto aí
aí da sociedade contemporânea e do quanto essa sociedade acaba influenciando aí na ideação suicida. Então, assim, galera, o Bauman, ele faz uma série de previsões e críticas sobre esse modo de vida contemporâneo. E ele chama essa nossa sociedade pós-moderna de sociedade líquida. E isso justamente porque na nossa época, segundo as palavras dele, nada é feito para durar. Isso se aplica tanto a objetos, utensílios aí, eletrônicos e tal, quanto também a pessoas. As relações humanas nesse nosso mundo líquido não foram feitas para durar, segundo Bauman. E aí é que tá, galera, porque essa necessidade da gente se adaptar a esse meio social tão desregrado, que muda de forma tão rápida, tão volátil mesmo, acaba gerando quadros de depressão, principalmente agora entre os jovens. E como resultado disso, a gente já tem o suicídio. Os jovens, galera, são aí o grupo mais pressionado na sociedade para terem os objetivos atingidos, para serem produtivos, para atingirem as metas, mostrarem os resultados na sociedade. E por isso a modernidade líquida para o Bauman é de fato responsável pela permanência aí do suicídio. As relações interpessoais são rápidas demais, elas são efêmeras mesmo, e por isso para o Bauman elas se tornam fragilizadas e acarretam a cada vez mais esse afastamento social. A nossa contemporaneidade, ela está marcada por esse imediatismo, pela fluidez da própria organização dela. O indivíduo, ele não pode ficar doente, ele não pode deixar de produzir, e além disso ele precisa conseguir produzir com rapidez, muitas vezes deixando de respeitar o próprio corpo, indo além do próprio limite. E na realidade a nossa sociedade faz com que os indivíduos achem isso certo. Isso parece ser a melhor alternativa, porque produzindo mais, a pessoa vai conseguir aquisições como casa, carro, roupas de marca, objetos aí que socialmente tenham valor. E dessa forma, pessoal, a modernidade líquida, ou seja, a nossa pós-modernidade, acaba formando pessoas cada vez mais fragmentadas, que buscam por um prazer supremo e individual, onde não existe espaço para olhar para o outro, para se atentar aí a esse outro. E segundo Bauman, essa fluidez também está presente nos relacionamentos, onde cada um reage conforme o contexto em que está inserido, e não existe aí nenhuma rigidez de regras, de conduta de relacionamento. E é justamente essa uma característica aí bem marcante na nossa sociedade contemporânea. Até uma outra coisa que o Bauman fala é que essa era da digitalização aí da tecnologia aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. Na modernidade líquida, então, a dimensão do tempo também é fragmentada. Não tem mais espaço aí para estreitar os relacionamentos que perdem a qualidade e a solidez deles, porque as pessoas vivem na impressão de que sempre esperam por algo melhor, podem alcançar algo melhor, e aí elas abrem mão dos relacionamentos quase que na mesma velocidade que elas abrem mão dos produtos descartáveis e industrializados da vida atual. Essa pessoa fragilizada e não valorizada, ela tende a ter a saúde mental mais vulnerável, fazendo com que várias doenças físicas e psíquicas possam surgir por causa disso. E, consequentemente, galerinha, quando não existe nenhuma busca por ajuda, um quadro depressivo agravado acaba sendo um dos grandes fatores de risco para a ideação suicida. E segundo a OMS, a depressão, que é conhecida aí como mal do século, atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, levando algumas vezes aos chamados atos de intento suicida, que é quando a pessoa tenta tirar a própria vida, mas não consegue. E aí também outros atos também levando ao suicídio de fato. Pessoal, a sociologia, desde a origem dela, traz explicações para essa questão do suicídio, tanto tentando compreender as causas, quanto analisando também através das estatísticas. Dessa forma, agora a gente vai ver um pouquinho aí do que a gente tem de estatísticas atuais sobre o suicídio, segundo dados da OMS.
Então, galera, o primeiro dado que a gente tem é que o Brasil, ele é o 8º país em número de suicídios no mundo. E segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil, sendo quase 6% da população. Já no mundo, galera, são cerca de 800 mil suicídios por ano. Ainda falando da questão do Brasil, o perfil brasileiro de suicídios é de maioria masculina e negra, com idade entre 10 e 29 anos. E entre esses suicídios de jovens, 96,8% deles apresentavam algum tipo de transtorno mental, ficando a depressão em primeiro lugar, seguindo aí pela bipolaridade e depois pelo uso de drogas. São vistos como fatores de risco para o suicídio situações como desemprego, alguma situação de vergonha pública, desonra, desilusões amorosas e também antecedentes de doenças mentais. E galerinha, a OMS ela deixa bem claro que o suicídio tem prevenção na maioria das vezes, em 90% dos casos. Todos os anos, pessoal, mais pessoas morrem por causa do suicídio do que do HIV, da malária, do câncer de mama e também por causa de guerras. Dados, gente, de 2019 da OMS mostram que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio, sendo uma a cada 100 mortes, sendo também de maioria masculina no mundo, com uma taxa aí de 12,6 para cada 100 mil homens em comparação com 5,4 para cada 100 mil mulheres. E no caso das mulheres, o suicídio é maior entre elas em lugares com uma renda menor, sendo aí de 7,1 para cada 100 mil. E a OMS também divulgou dados de suicídio específicos de cada região, sendo de 11,2 para cada 100 mil na África, 10,5 para cada 100 mil na Europa e 10,2 para cada 100 mil no Sudeste Asiático. E a região do Mediterrâneo Oriental tem a menor taxa de suicídio do mundo, sendo de 6,4 para cada 100 mil. E um outro fato aí curioso é que, segundo dados da OMS de suicídios que aconteceram entre 2000 e 2019, a taxa global ela diminuiu 36%. Entretanto, pessoal, nas Américas a taxa aumentou 17% nesse mesmo período. E em um último dado aí que eu achei bem interessante para a gente ver, a OMS ela está tentando proibir o uso de pesticidas muito fortes, porque cerca de 20% de todos os suicídios são causados pela inalação desses pesticidas. E por fim, galerinha, a gente tem algumas ideias de como melhorar esses índices de suicídio. Vejam só, a OMS sugere que a mídia neutralize a cobertura de casos de suicídio e, na realidade, conte histórias de superação de problemas de saúde mental ou de pensamentos suicidas. E recomenda também que as empresas de mídias sociais aumentem a conscientização e melhorem os protocolos de identificação, para que seja aí realizada a remoção de conteúdos prejudiciais. E especificamente para a adolescência, que é o considerado aí um período crítico, onde ocorre a aquisição de habilidades socioemocionais, a OMS recomenda ações de promoção à saúde mental, como programas anti-bullying e a disponibilização aí de links, por onde as pessoas elas possam conversar com um psicólogo, por exemplo. Essa identificação aí, gente, de situações precoces é muito importante, principalmente em grupos de risco, como por exemplo em pessoas que já haviam tentado suicídio em algum momento. E por isso os próprios profissionais de saúde, eles devem sim ser bem capacitados para realizar essa identificação, essa avaliação e os comportamentos precoces como prevenção. E, gente, além disso, os serviços de emergência também devem estar disponíveis aí para apoiar imediatamente as pessoas assim nessa situação mais crítica, galera.
Galerinha, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje e agora nós temos algumas conclusões sobre o que nós vimos até aqui. Primeiramente, a gente já viu aí que o Emil Durkheim considerava o tipo social de suicídio anômico como sendo o tipo de suicídio próprio das sociedades modernas. A gente viu que o Bauman criou o termo modernidade líquida para caracterizar essa nossa época da pós-modernidade, onde nada foi feito para durar, onde as coisas são descartáveis, onde os relacionamentos são fluidos, são líquidos, conforme que o Bauman dizia, e não existe aí a mesma rigidez de antigamente. As pessoas, elas não têm mais tempo para se acostumar com o mundo e com a moral vigente nesse mundo. E nós vimos que a maioria dos suicídios no mundo é cometido por homens e a maioria também é de lugares com rendas menores e é cometido entre jovens. Nós vimos também algumas estatísticas aí que a OMS trouxe sobre o levantamento de dados de suicídio. E nós vimos que enquanto no mundo, entre 2010 e 2019, o índice diminuiu globalmente, nas Américas o índice cresceu 17% nesse mesmo período. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu quero te agradecer por ter assistido até aqui. Lembrando que essa foi a nossa aula, gente, de número 11. E a próxima aula vai ser a nossa última aula, então, dessa série aí, onde a gente está estudando o suicídio com base na visão de Emil Durkheim. E na próxima e última aula, então, a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais breve, provavelmente, sobre o que nós podemos fazer enquanto sociedade para melhorar esse índice de suicídio, ou seja, para diminuir e ajudar a identificar possíveis riscos, identificar aí a ideação suicida antes que seja tarde demais. E lembrando, gente, que essa e todas as nossas outras aulas, elas fazem parte do meu estágio obrigatório para que eu possa concluir a minha graduação em licenciatura em Sociologia. E galerinha, não deixem de se inscrever, de deixar o like e se quiserem podem comentar também, eu vou ficar muito feliz. E gente, por hoje é isso. Obrigadão mesmo e até mais!